Fala pessoal, tudo jóia? Bom, essa é mais uma videoaula aqui no nosso canal e o assunto que a gente vai discutir hoje são métodos e atributos estáticos, tá? Membros estáticos de classes. Bom, para fazer isso eu bolei um exemplo aqui bem simples, que é o exemplo que eu acho que mais ilustra o que é um membro estático. Vamos lá. New class, vou criar uma classe start. Pessoal, dentro da minha classe start eu já deixei aqui, ó, o método public static void main. E hoje o assunto dessa aula vai ser o static e vocês vão entender por que esse método é público e estático, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o método estático ele pertence à classe e não ao objeto, tá certo? Bom, vou ilustrar isso. Antes disso, deixa eu criar um novo pacote aqui, daquela forma que a gente já estudou, br.com.static, que é o nome do projeto. Ah, tá. Static não pode, porque static é um nome um nome reservado, tá? Tem alguns nomes que você não pode dar para uma variável, por exemplo, if, você não pode dar um nome de if para uma variável. Ela é um nome reservado, tá bom? Bom, vamos chamar só de s.controle. Tranquilo? Vou jogar minha classe start para lá. O Eclipse faz isso para mim. Beleza. Tá, eu tenho minha classe start aqui. Agora eu vou criar uma nova classe. Uma classe pessoa, certo? Classe pessoa não vai ter nenhum método estático, tá bom? Mas ela vai ter um public, int idade, tá bom? Public int idade. Eu vou gerar aqui um source generate gets and settings pan. Beleza, pessoal, vocês conseguem ver que se eu criar 10 instâncias dessa classe pessoa, vem aqui no método start, na classe main, pessoa 1 recebe new pessoa, pessoa 2 recebe new pessoa, e assim por diante até o 10, e setar uma idade para cada uma das pessoas, cada objeto pessoa vai ter um atributo idade e um valor diferente nesse atributo idade? Pois é. Então, espero que esteja claro para vocês isso, né? Então agora a gente vai descobrir como que eu dou um atributo para a classe pessoa e não para o atributo, tá? E não para o objeto, tá? Então eu vou criar aqui um public static int contador. Pessoal, eu vou fazer aqui um meio de contar quantas instâncias de determinada classe eu tenho, tá bom? Então aqui eu criei um static int contador, tá bom? Na classe pessoa. Vou criar aqui um construtor para a classe pessoa. Tá? Construtor, a gente já gravei um vídeo sobre construtor, falando o que é, tá bom? Bom, o meu construtor ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o pessoa, ponto, contador, certo? E vai receber pessoa, ponto, contador, mais um. Tranquilo? Então, ó, só para a gente entender esse pedaço de código aqui. Primeira coisa, eu não acesso membros estáticos por TIS, tá bom? Por quê? Porque o TIS, pessoal, ele é ele está fazendo uma referência ao objeto corrente. Por exemplo, eu tenho uma instância de pessoa, eu quero saber a idade daquela pessoa dentro da classe tis.getIdade, tá bom? Estou pegando a idade da pessoa corrente na classe, mas estou pegando a idade do objeto. Quando eu tenho membros estáticos, eu não me referencio através deles por tis. Eu referencio pelo nome da classe, ponto, o nome do membro, tá bom? Esse código aqui é bem simples. Eu estou pegando essa variável aqui, tá? Todo int, quando ele é atributo, quando ele está escrito aqui em cima, ele começa com valor zero, tá? Tá valendo zero, eu vou pegar ele de novo, somar mais um e atribuir para ele, tá? E cada vez que chamar esse construtor aqui, eu vou fazer isso, tá bom? Vou pegar o valor dele e adicionar mais um, tá?
Bom, a gente viu na aula de construtores que o construtor é chamado toda vez que você cria um novo objeto da classe. Então, esse aqui vai me fazer um contador da classe, tá bom? Só tem um detalhe. Vou trocar aqui por private. Falha minha, pessoal. Tá? A aula de encapsulamento, a gente viu porque que eles têm que ser private. E eu vou gerar aqui Gets and Settings. Vou gerar aqui os acessórios, os métodos acessórios desse contador. Tranquilo? Bom, até aí bem tranquilo, né? Eu tenho um contador que é um membro estático. Até então a gente não sabia o que era estático. Eu expliquei para vocês que estático é alguma coisa que pertence à classe e não ao objeto, tá? Eu vim aqui no construtor da minha classe. Construtor é um método que roda quando a gente... É um método especial que roda quando a gente cria um novo objeto, tá? E cada vez que chamar esse método, eu vou pegar o valor que está no atributo contador, adicionar mais um e atribuir de novo para contador. Tranquilo? Bom, e agora eu criei os métodos acessórios. Você pode ver que tanto os métodos acessórios tem que ser estático também, tá bom? Os métodos acessórios são estáticos para eu pegar o meu atributo estático aqui. Beleza? Vamos testar aqui. Vou no meu main. Pessoa P1 recebe new pessoa. Pessoa P2 recebe new pessoa. E pessoa P3 recebe new pessoa. Certo? Bom, agora eu vou chamar aqui qualquer um p2.get contador, tá? Vou fazer o seguinte, dar um sysout aqui. Pessoal, algumas observações, tá? Primeiro, tanto faz qual que vai ser o objeto que eu vou usar para chamar esse camarada aqui, tá? Eu posso inclusive fazer isso aqui, ó. Pessoa.get contador, não estou chamando de nenhum objeto. Como esse método getContador ele é estático e métodos estáticos pertencem à classe, não ao objeto, tanto faz o objeto que eu uso para chamar, ele vai chamar o mesmo método. Da mesma forma, como atributos estáticos pertencem à classe e não ao objeto, eu posso chamar o atributo estático P1, vai ter o mesmo valor se eu chamar de P3, certo? Vamos rodar aqui e ver se está funcionando. Ó, chamou. Significa o quê? Que eu tenho 3 instâncias da minha classe pessoa. Se eu adicionar mais uma instância aqui, P4. Agora, em vez de chamar de pessoa, vou chamar de P4, tá? Vou explicar isso aqui de novo, que eu acho que ficou meio confuso. Vou chamar de novo, opa, 4, tá? Então, vamos lá. Métodos e atributos estáticos eu posso chamar de qualquer objeto da classe, tá bom? Isso aqui são objetos da classe pessoa, tá certo? Ou eu posso chamar diretamente da classe, posso referenciar eles assim, ó, pessoa.getContador. Ele vai lá e chama o método contador. O método contador, pessoal, ele é um método estático, tá bom? Ele é um método estático e por ser estático, ele pertence à classe e não ao objeto. Portanto, toda vez que eu chamar ele, ele vai chamar o atributo aqui, contador, que também pertence à classe, não ao objeto. Então, indefere qual objeto que eu vou usar para chamar o método contador ou se eu vou chamar ele direto da classe. Vou referenciar ele direto da classe, tá bom? Bom, agora a gente já tem aqui, pessoal, já tem um meio de entender o que é esse public static void main, tá? Eu acho que tem gente que até hoje não entende, tem gente que fica meio perdido. Vamos lá, public a gente já viu que é o moderador de acesso, tá bom? Então a gente sabe que é public, pode ter acesso de qualquer lugar, de qualquer método, de qualquer classe, eu posso conseguir acessar esse método public, tá? Static significa que ele pertence à classe e não ao objeto, tá bom? Ele é um método que pertence à classe start e não ao objeto, a um objeto XY específico. Void significa que ele não retorna nada, o retorno dele é vazio, tá? Todo método, se vocês olharem aqui no método getContador, ele tem um tipo de retorno, int, porque ele retorna o contador, e o contador é um int, tá? O método main, ele não retorna nada, ele é void, tá bom? Então ele não tem retorno nenhum. E ele recebe como argumento string args. O que é string args? É um array de strings, tá?
Isso aí serve para se você for startar por linha de comando e tudo mais, mas é muito pouco usado isso aqui de fato, tá? Como é muito, assim, no mundo Java, Java é muito mais usado na web do que em desktop, tá bom? Bom, mas tá aí, agora vocês já sabem o que que é isso, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês o que que são métodos estáticos, tá? Se vocês gostaram da aula, clique em like, se não gostaram, clique em dislike, tá? Ajude esse canal a continuar existindo. Se você gostou da aula, tá gostando do conteúdo, ajude esse canal a continuar existindo, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, tá certo? Galera, valeu, um grande abraço e até a próxima.